Salve Maria, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal e a nossa 8ª videoaula, que hoje tem por tema Maria nos ensina a sermos puros. E antes de nós começarmos esse vídeo, gostaria de pedir para vocês que, se vocês ainda não são inscritos no nosso canal, se inscrevam, curtam esse vídeo, compartilhem com seus amigos, com seus familiares e peçam para eles também se inscreverem aqui no canal, porque nós precisamos chegar ao número de 1000 inscritos para que o YouTube entenda que vocês gostam do nosso conteúdo e comecem também a divulgar os nossos vídeos para que essa missão cresça e para que muitas e muitas pessoas se tornem devotas ao Imaculado Coração de Maria. Então, sem mais delongas, roda a vinheta. Pessoal, então peçamos neste momento a intercessão do Divino Espírito Santo pelo coração de Maria, para que nós tenhamos compreensão, entendimento e discernimento de tudo aquilo que nós vamos estudar hoje, para que nós já vamos renunciando a todas as distrações, todas as tentações que o maligno possa nos enviar, para que nós não nos concentremos neste encontro de hoje. Então peçamos juntos comigo, eu vou colocar a oração aí na tela para vocês acompanharem. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Então, pessoal, no encontro de hoje nós vamos falar da virtude da castidade, o que a palavra de Deus fala sobre a pureza, e também lá no final a gente vai falar sobre a modéstia e o uso do véu. Então fiquem até o final para que a gente possa estudar todos esses temas que muitos de vocês me perguntam, às vezes têm dúvidas sobre a modéstia, o uso do véu. Fica até o final, que lá no finalzinho a gente vai esclarecer bastante essa questão. Hoje a minha rua aqui tá uma loucura, então vocês vão ouvir muito barulho aí no vídeo, mas não se incomodem com isso. Foquem aqui no que a gente está estudando, que a gente vai conseguir sim nos aprofundar no assunto. Pessoal, antes de começar de fato com o conteúdo da nossa apostila, gostaria de passar um recado para vocês sobre a minha experiência com pureza e castidade. Então, eu, Jéssica, quero dirigir-me principalmente às moças e rapazes solteiros, assim como eu, e as dificuldades que nós muitas vezes encontramos nessa parte da castidade e da pureza, que realmente não é fácil não. Então, já pegando essa deixa, é fácil viver a pureza e a castidade? Não, pessoal, não é fácil. Vocês vão encontrar pessoas dando mau conselho o tempo todo. O tempo todo você vai enfrentar a tentação, o tempo todo você vai enfrentar pessoas te dando mau conselho. E não somente das amizades, né, que nós temos aí, das nossas falsas amizades, mas também de pessoas que aparentemente são pessoas que poderiam te dar bons conselhos. Colocando aqui, eu já vi exemplos de situações de moças que estavam querendo viver a castidade, viver a pureza, viver de forma correta, e a própria mãe dela às vezes disse assim: vai pro mundo, vai curtir, vai viver a sua vida, entende? Mães que aconselham as filhas a sair, né, dessa opção de vida de viver a castidade, de viver a pureza por Jesus Cristo. Muitas vezes mães que não vieram de uma orientação religiosa, e essas filhas jovens acabaram se encontrando com Jesus Cristo em retiros. Isso acontece muito, gente. Então, às vezes, dentro da própria casa, você vai enfrentar dificuldade. E também, gente, por incrível que pareça, e experiência própria minha, você também vai ouvir isso, inclusive, de sacerdotes. Às vezes, sim, de sacerdotes, como foi o meu caso. Minha filha, vai pro mundo, vai curtir tua vida. Pra que rezar tanto rosário? Pra que rezar rosário todo dia? Nossa Senhora não pede isso não. Cria juízo na sua cabeça. E vocês pensam que eu tô mentindo? Aconteceu comigo. Então, sacerdote às vezes pedindo para você criar juízo porque você reza o rosário todos os dias. Mas não tem necessidade disso, não precisa disso, porque ninguém consegue manter isso.
não querendo aqui me engrandecer, mas já tem quase 2 anos que eu rezo o rosário todos os dias. Tá? Então são opções, escolhas que a gente faz e nós temos que nos manter firmes nela. Nós vamos ter quedas no meio do caminho? Com certeza! Eu nunca conheci ninguém que optou por essa vida, que às vezes vivia uma vida errada lá atrás e que optou por viver na castidade, que conseguisse seguir assim totalmente certinho desde o início, sem nenhum deslize, sem nenhuma queda. É muito difícil. Vai ter queda? Provavelmente, porque a castidade nós conquistamos em degraus, nós começamos aos poucos, nós vamos avançando de nível como se fosse um jogo. Então a gente começa aos poucos, mudando alguns comportamentos e lá na frente então é que a gente vai de fato conquistar a virtude da castidade. Então não é fácil, é preciso ter perseverança. E para as meninas e rapazes aí que estão buscando também a sua Maria, o seu José, vai encontrar dificuldade também para encontrar uma pessoa, uma Maria e um José que queiram viver a castidade. Vai demorar aí às vezes o dobro ou até o triplo do tempo que você levaria para encontrar um embuste qualquer aí na rua, com certeza. Porque as coisas de Deus demoram mais, tudo que é bom demora mais para ficar pronto, não é mesmo? Então a própria palavra diz, sofre as demoras de Deus. A espera não é fácil, a espera muitas vezes dói, mas é preciso que nós passemos por isso para alcançar algo maior, para alcançar o nosso objetivo. E o que é importante, nunca desistir, mesmo com as nossas quedas, mesmo com as nossas dores. As pessoas às vezes que vão falar assim, você tá louca, né? Vão caçoar de você. Temos que ser perseverantes, pessoal, porque a santidade é um caminho realmente de muita luta, de muita perseverança. Nós precisamos lutar porque nós confiamos que Jesus tem aquilo que é melhor para nós. E também para os jovens, moças e rapazes que têm a vocação religiosa, também vão encontrar muitas dificuldades, muitas pessoas que vão falar coisas negativas. Mas nós precisamos ter convicção, né, daquilo que nós optamos, daquilo que nós queremos e não nos importarmos tanto com aquilo que as pessoas vão achar de nós, porque ser humilhado, ser caçoado, Jesus também foi, e eu creio que nenhuma humilhação que você venha passar por isso seja maior do que a humilhação que Jesus passou lá no alto da cruz por nós. E Ele que se deu inteiro por nós, Ele merece a nós também por inteiro, doado a Ele, seja em qualquer vocação que você escolher, qualquer vocação a que você for chamado, seja o matrimônio, seja a vida religiosa, seja o celibato. O importante é que nós nos demos a Jesus por inteiro dentro da nossa vocação. E eu quero falar agora também para as mães de família, para os pais de família que talvez estejam me assistindo, que já estejam aí resolvidos. Esses mesmos conselhos que eu estou aqui passando para os jovens, vocês podem estar passando também para o filho ou para a filha de vocês. É importante que os pais deem também essa orientação espiritual para os filhos, porque hoje em dia os pais ficaram meio que frouxos, com medo de educar os filhos ficarem com raiva. Mas se eu falar isso vai ficar com raiva de mim. E o pai e a mãe, ele tem que ter uma posição, ele tem que ter uma autoridade na vida do filho e da filha, de modo que não se importe com aquilo que seu filho ou sua filha vai pensar naquele momento, mas se importe com o caminho que seu filho ou sua filha vai escolher lá no futuro, que precisa ser um caminho de santidade. Então o pai e a mãe, ele é o grande responsável por essa caminhada de santidade. Então o pai e a mãe têm grande responsabilidade na caminhada espiritual de seus filhos. Deus concede os filhos aos pais para que eles possam orientá-los para o céu. Então é seu dever. E se você não fizer isso aqui, você vai ser cobrado lá na frente. O porquê que você não fez algo pelo seu filho, pela sua filha, na parte espiritual, no momento em que eles estavam mais precisando de orientação.
Então hoje em dia é muito comum pais aceitarem situações dentro da própria casa, dos filho, filha, levar namorado para dentro de casa, dormir com o namorado dentro de casa, isso é inaceitável e isso vai ser cobrado por Deus. Então é preciso sim que os pais tenham um posicionamento e deem orientação espiritual. E para os pais que têm os seus filhos ainda crianças, também é dever, já desde este momento, ir orientando o seu filho para viver a virtude da castidade lá no futuro. Então não é recomendado e nem aceitável que as mães vistam as suas filhinhas aí de 6, 7 anos como futuras mini piriguetes, né? Põe lá um shortinho curtinho mostrando, e aí põe a menina para dançar as músicas da Anitta e fala, ai que bonitinho, e começa a bater palma e achar aquilo lindinho. É lindinho agora, só que lá no futuro, como que vai ser? Como que sua filha vai agir lá no futuro? Se ela já crescer com esse comportamento, se ela crescer com essa ideia, vai ser difícil você conseguir controlar lá na frente algo que hoje já está sendo praticado de forma errada. Sem contar que hoje em dia existe aí criminosos, pedófilos que ficam de olho nas crianças. Então nós temos que ter muito cuidado com isso também. Para quem tem a apostila, tá? Abre lá na página 99, que vocês vão encontrar lá o 8º encontro que nós vamos tratar aqui hoje, né? O nosso estudo. Para quem não tem, pegue a Bíblia aí, que hoje nós vamos usar muito a palavra de Deus. E já aproveita e abre lá no Salmo 23, onde nós vamos encontrar o versículo central do dia de hoje, que está nos versículos 3 e 4 do Salmo 23, que diz assim: Quem será digno de subir ao monte do Senhor ou de permanecer em seu lugar santo? O que tem as mãos limpas e o coração puro. Então nós precisaremos gravar esse versículo no nosso coração no dia de hoje para entender que para estarmos juntos de Jesus e Maria, namorada celeste, nós precisamos purificar as nossas mãos em todas as nossas ações e precisamos também purificar o nosso coração em nossos pensamentos, em toda a nossa vontade e nas nossas intenções. Precisamos ter pureza de intenção, pureza de vontade, pureza de pensamento para alcançarmos a pureza do coração. E nós já vamos estudar várias passagens bíblicas onde nós vamos encontrar o que a palavra de Deus nos fala sobre a virtude da pureza. Então abram lá comigo Romanos capítulo 13, versículos 13 a 14, onde Paulo vai nos dizer assim: Comportemo-nos honestamente como em pleno dia, nada de orgias, nada de bebedeira, nada de desonestidades, nem dissoluções, nada de contendas, nada de ciúmes. Ao contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não façais caso da carne, nem lhe satisfaçais aos apetites. Algo muito interessante nessa passagem aqui que Paulo nos escreve, que eu gostaria de comentar com vocês, é o início, onde ele pede para que nós nos comportemos honestamente como em plena luz do dia. Porque naquela época que Paulo escreveu isso, ainda era vergonhoso certos comportamentos em público. Era vergonhoso uma pessoa que era pego em adultério, era vergonhoso alguém bebendo até cair na rua. Então essas ações eram contrárias à sociedade da época. Já na sociedade que nós vivemos hoje, tais comportamentos à luz do dia é perfeitamente normal, perfeitamente aceitável e ainda eu gostaria de acrescentar que é vergonhoso você ir contrário a essas ações, e isso no modo que o mundo está ditando hoje. Então a pessoa que quer viver corretamente, que quer viver certinho, seguindo os preceitos que o Senhor nos ensina, essa pessoa é tida como chacota para a sociedade, porque tais ações são tidas como liberais hoje em dia. Então existe uma grande liberalidade e as pessoas estão vivendo isso como uma forma de empoderamento do ser humano.
Então o ser humano é dono do seu corpo, o ser humano determina suas próprias ações, o ser humano é dono das suas ações e faz da sua vida o que quer, e hoje em dia é tido dessa forma, a forma mais correta de se viver. A felicidade acima de tudo, se é que nós possamos chamar isso de felicidade. Então, quanto a isso, Paulo nos alerta: não façais caso da carne, mas revestivos do nosso Senhor Jesus Cristo. Não satisfaçais aos apetites da carne, mas revestivos dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é isso que nós entendemos sobre esse primeiro versículo que nós vamos estudar hoje. O segundo versículo está em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 a 17, onde Paulo vai nos dizer assim: não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é sagrado, e isso sois vós. Então ele nos alerta que o nosso corpo não é nosso, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então todas as vezes que nós manchamos, todas as vezes que nós sujamos, todas as vezes que nós denegrimos o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, nós não estamos apenas ofendendo a nós mesmos, a nossa alma, mas estamos ofendendo ao próprio Espírito Santo que habita em nós. Estamos manchando, juntamente com o nosso corpo, o próprio Espírito Santo. Isso leva a um grande afastamento de Deus, e não porque Deus se afasta de nós, mas nós acabamos nos afastando dele, porque nós criamos como que crostas de sujeira em volta do nosso coração, ao qual Deus dificilmente vai conseguir penetrar se nós não nos libertarmos dessa sujeira toda. Então é isso que Paulo vem nos trazer aqui nesse encontro. Então vão gravando aí no coração de vocês esses ensinamentos de Paulo, para que lá na frente nesse encontro a gente possa ter uma melhor compreensão, um melhor entendimento daquilo que nós vamos estudar. A terceira passagem bíblica está em 1 Coríntios capítulo 6, os versículos 12 a 13, versículo 15 e versículos 18 e 20. Onde Paulo vai nos dizer: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. O corpo não é para impureza, mas sim para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei então os membros de Cristo e os fareis membros de uma prostituta? Fugir da fornicação. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o impuro peca contra o seu próprio corpo. Porque fostes comprados por um grande preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Algo que eu gosto de salientar muito nessa passagem que Paulo nos escreve é que ele deixa clara a questão de que nós temos o livre-arbítrio para fazer o que nós bem entendemos, mas cabe a nós termos controle daquilo que nós vamos fazer, de acordo com os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele nos deixa livres para tomar as nossas próprias decisões, porém ele também nos orienta sobre quais ações que nós podemos realizar e quais não devemos. Então ele ainda salienta aquilo que já anteriormente a gente vinha falando, que nosso corpo é templo do Espírito Santo e também membro do corpo místico do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós manchamos o nosso corpo, nós estamos manchando também o templo do Espírito, nós estamos também manchando o corpo de Cristo. Também na palavra de Deus nós vamos ver que o corpo místico de Cristo é a igreja. Então, quando nós pecamos, nós estamos manchando a igreja juntamente com nós. Se nós comungamos dentro da igreja católica, apostólica, romana, quando nós pecamos, nós estamos manchando a igreja católica, apostólica, romana. Então, muitas vezes nós criticamos as coisas que acontecem dentro da igreja. Nós criticamos e apontamos as imperfeições que existem dentro da igreja, mas nós nos esquecemos que nós
fazemos parte da igreja, e todas as vezes que nós manchamos a igreja, que nós pecamos, nós abrimos brecha para o inimigo entrar e fazer um estrago dentro da igreja. Então vocês entendem o quanto que também o nosso pecado reflete diretamente na saúde da igreja católica, da igreja que nós comungamos? Quando nós pecamos, quando nós erramos, nós estamos também manchando a igreja, nós estamos, de certa forma, refletindo negativamente na vida do sacerdote da nossa paróquia. Então, eu já presenciei muitos sacerdotes relatando sentimentos, coisas que eles sentem no corpo deles, que eles sentem na alma deles, muitas vezes que acontecem situações ruins na cidade, onde eles estão ali celebrando o seu ministério, exercendo o seu ministério, então eles sentem na alma deles. Por quê? Porque todos nós estamos ligados, somos membros de um mesmo corpo. Então, quando nós erramos, nós estamos também refletindo na nossa igreja. E aí ele continua dizendo que nós fomos comprados por um grande preço, que é o sangue de Jesus. Se o corpo de Cristo foi feito para nós, o nosso corpo também foi feito para Cristo. Então nós não somos donos do nosso corpo, como o mundo tem mostrado, como o mundo tem pregado hoje em dia, que nós somos donos do nosso corpo, né? Meu corpo, minhas regras, eu posso tomar as minhas próprias atitudes da forma que eu quero e não interessa, né, o que os outros pensem. Então não é bem assim que funciona. Se nós queremos ser verdadeiros cristãos, nós temos que então seguir os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora nós vamos para a quarta passagem bíblica, que está lá em Gálatas, capítulo 5, versículos 16 a 17, o 19 a 21 e depois o versículo 24. Deixai-vos conduzir pelo Espírito e não satisfarei aos apetites da carne, porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e estes aos da carne, pois são contrários uns aos outros. É por isso que não fazeis o que quereis. Ora, as obras da carne são essas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúme, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno: os que as praticarem não herdarão o reino de Deus. Pois os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Algo que eu gosto de salientar nessa passagem bíblica é que a virtude da pureza, a virtude da castidade engloba muito além da parte sexual do ser humano. Ela envolve toda a sobriedade, todo o equilíbrio espiritual e corporal entre espírito e corpo. Então também envolve o temperamento da pessoa. Se a pessoa é agressiva, se a pessoa é ciumenta, se a pessoa tem costume de xingar, de falar palavrão. Também envolve aí a questão da sobriedade. Por exemplo, a pessoa que faz o uso do álcool, das drogas, dos vícios, enfim, com qual objetivo que a pessoa faz uso desses componentes químicos? Para esconder o que de si mesmo? Outro ponto que Paulo apresenta aqui para nós nessa passagem é a questão da idolatria. E hoje em dia a idolatria não é mais praticada como era praticada antigamente, com bezerros de ouro, serpentes e tudo mais. Não é praticado assim. Hoje em dia os nossos ídolos muitas vezes é o nosso celular, a nossa televisão, a internet, as redes sociais, uma pessoa ou até mesmo a nós mesmos, pessoas ou coisas que nós colocamos no lugar de Deus na nossa vida. Isso é idolatria. Então isso também está relacionado de certa forma à virtude da pureza, à virtude da castidade. E também a parte da sexualidade, entrando aí a fornicação, relação sexual antes do casamento, ou até mesmo a masturbação, também é um pecado grave, tá? Então,
quem comete esse pecado também está pecando contra a castidade. O adultério, né, no casamento também entra na parte aqui da castidade. Outras ações aí no caso dentro do casamento, também dentro do casamento nem tudo é liberado, nem tudo é permitido dentro do casamento, como muitas pessoas pensam. Mas como eu não sou casada e não tenho propriedade nem direito para estar falando desse assunto, justamente por não ser casada, eu vou indicar para vocês um vídeo. Eu sempre indico para vocês vídeos aqui do Moisés Rocha. Vou indicar para vocês, deixar aqui no card, na descrição do vídeo, também para que vocês possam clicar e assistir. E ele vai falar de forma muito aberta e muito coerente, com base naquilo que a igreja ensina, o que um casal pode ou não fazer dentro do casamento para permanecer na castidade, mesmo, né, dentro do casamento, tá bom? E aí, pessoal, na apostila vocês vão encontrar mais versículos bíblicos, tá? Que vai falar sobre o assunto. Mas eu vou parar por aqui para o vídeo não ficar muito longo e vou deixar na descrição do vídeo as demais passagens para quem não tem apostila, para que vocês possam também ler e anotar aí na Bíblia de vocês. E agora, pessoal, nós vamos aprender como que nós podemos nos precaver contra a impureza. E eu vou ler para vocês uma mensagem de Nossa Senhora, que ela disse lá em Medjugorje, no dia 25 de abril de 1988, onde ela diz assim: quando cometem um pecado, suas consciências se obscurecem, então entra em vocês o medo de Deus e de mim. E quanto mais longamente permanecerem no pecado, tanto mais isso se torna maior e o medo cresce em vocês. E assim se afastam sempre mais de mim e de Deus. Ao invés, basta apenas arrepender-se do fundo do coração por ter ofendido a Deus e decidir não repetir no futuro o mesmo pecado, que obterão já a graça da reconciliação com Deus. Pessoal, fala pra mim se não é verdade isso que Nossa Senhora disse aqui nessa aparição. A gente, quando era criança e fazia alguma arte, a gente não procurava se esconder da nossa mãe, ou então às vezes ocultar aquilo que a gente tinha feito de errado, porque a nossa mãe não descobrisse o que a gente fez. A gente fica com vergonha, a gente fica com medo de apanhar, medo de ser repreendido, medo de ser corrigido daquilo que a gente fez de errado, não é mesmo? Então assim também a gente é para com Deus. Quando a gente peca, o que a gente faz? Qual que é o nosso primeiro impulso? Nos esconder, assim como Eva e assim como Adão se esconderam lá no paraíso quando pecaram. E é instinto, é automático o ser humano fazer isso. Mas Nossa Senhora diz que ao invés da gente se esconder, ao invés da gente se afastar, de nós ficarmos com medo, nós nos arrependamos, nós tenhamos a humildade de reconhecer que nós erramos e pedir perdão para Deus, que assim nós vamos encontrar a graça da reconciliação, porque quanto mais distantes nós ficamos de Deus, mais difícil vai ser a gente conseguir voltar depois. E lá no Tratado da Verdadeira Devoção, parágrafo 79, olha o que São Luís de Montfort vai nos dizer: que a nossa alma está tão corrompida pelo pecado que a nossa única herança é o orgulho, a cegueira de espírito, o endurecimento de coração, a fraqueza e a inconstância da alma, a concupiscência, a revolta das paixões e as doenças do corpo. Então, todas essas coisas aqui que ele cita é consequência do quê? Da nossa alma corrompida de pecado. A nossa alma encontra-se enferrujada, cheia de sujeira. E aí, com isso, ele continua: somos, então, naturalmente mais orgulhosos que os pavões, mais apegados à terra que os sapos, piores que os bodes, mais invejosos que as serpentes, mais gulosos que os porcos, mais coléricos que os tigres, e mais preguiçosos que as tartarugas, mais fracos que os caniços e mais inconstantes que os cataventos. De nosso só temos o nada e o pecado, e só merecemos a ira de Deus e o inferno eterno.
Então São Luís de Montfort está dizendo que a nossa natureza humana, é tão corrompida que só é digna do inferno, é só digna da condenação, e nós só temos o nada. E quando existe algo bom em nós, esse algo bom não é nosso, mas esse algo bom ele vem do Senhor, é Ele que nos concede. Então, às vezes, quando nós não agimos no nosso homem natural, no nosso homem carnal, mas nós procuramos agir no homem espiritual, é aí que vem à tona a natureza humana que Deus sempre sonhou. Aquilo pelo qual Deus sonhou em criar o homem. Ele criou o homem para o bem, ele criou o homem para o amor. Então, quando nós optamos para a santidade, pela santidade, nós estamos ajudando a Deus, de certa forma, a realizar o seu sonho, a cumprir o seu projeto original para o ser humano, que é a natureza humana sendo uma natureza santa, uma natureza de bondade e de amor, e não corrompida do pecado como o anjo caído, como Satanás infundiu aqui na nossa existência humana e na nossa carne humana. Lá em Mateus capítulo 5, versículos 28 e 29, Jesus vai nos dizer assim: Eu, porém, vos digo, todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher já adulterou com ela em seu coração. Se teu olho é para ti causa de queda, arranca-o e lança-o longe de ti, porque te é preferível perder um dos seus membros do que o corpo todo ser lançado no inferno. E em Mateus 10, versículo 34, Jesus diz assim: Vim trazer não a paz, mas a espada. O que nós precisamos entender desses dois versículos? De certa forma, eles têm o mesmo sentido. Quando Jesus diz em Mateus 10, capítulo 34, que ele veio trazer não a paz, mas a espada, essa paz a qual ele se refere é uma falsa paz. É aquilo que Simeão disse a Nossa Senhora no momento da apresentação do menino Jesus no templo. Esse menino vai ser um sinal de contradições, porque ele vai contrariar muitas ideologias que o mundo hoje está pregando como corretas. Um dos pontos ao qual Jesus diz que veio trazer a espada é porque ele veio para incomodar mesmo. Ele veio para nos tirar do comodismo, porque essa falsa paz, ela quer nos dizer que nós temos que, para ser feliz, ser um bom profissional, ter faculdade, ter casa própria, ser realizado financeiramente, tirar férias todos os anos, enfim. Se você estiver vendo assim, a sua vida está excelente, a sua vida não precisa de mais nada, você não precisa buscar a Deus, você não precisa buscar mais nada, está tudo ok, tudo beleza. E não é isso que o nosso Senhor Jesus vai nos ensinar. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Nós precisamos também nos empenhar para estarmos realizados espiritualmente. Então, Jesus ele nunca se conformou com os ensinamentos desse mundo. Jesus ele contrariava os ensinamentos dos doutores da lei naquela época. E quando ele diz que eu vim trazer a espada, é justamente isso. Ele veio cortar tudo isso. Ele veio cortar essa falsa paz, essa questão de, eu me conformo com o que está acontecendo. E Jesus diz, não é para se conformar não, é para cortar isso fora. É para mudar de atitude, é para mudar de pensamento, porque essa linha que vocês estão seguindo está equivocada, está errada. Essa falsa paz de querer se conformar às vezes com o que está acontecendo, de evitar confrontos com os outros, de evitar discussões, de preferir às vezes que o irmão permaneça no erro ao invés de alertá-lo,
porque se eu falar a pessoa vai ficar contra mim, a pessoa não vai gostar. Mas você está vendo que está errado, você está permitindo que aquilo continue e você não alerta. E às vezes quando você vai alertar é justamente isso que acontece mesmo, a pessoa fica com raiva de você, falando que você está chamando ela de impura, que está taxando pessoas, colocando rótulos em pessoas, esse é puro, esse é impuro, vai te chamar de sensacionalista, vai te chamar de radicalista, enfim, vai te chamar de tudo, né? Menos te agradecer. Não se incomode com isso, porque Jesus também foi um sinal de contradição. E de certa forma, se nós fizermos isso com caridade, com pureza de intenção, de realmente fazer um ato de justiça, de querer devolver àquele irmão a qualidade de filho de Deus, de querer devolver a ele a dignidade de ser filho de Deus, se você estiver fazendo isso dessa forma, com caridade e não para apontar, não para julgar, então não se incomode de ser aí incompreendido, de ser um sinal de contradição, porque você vai estar se assemelhando ao nosso Senhor Jesus Cristo. E que isso se aplique também na nossa vida, que nós primeiramente saibamos olhar para nós mesmos em primeiro lugar e encontrar em nós aquilo que não está agradável a Deus e passar a fio de espada, cortar isso fora da nossa vida. E é nesse sentido então que Jesus diz lá em Mateus 5, se o seu olho te leva a pecar, se algum membro do teu corpo te leva a pecar, corte ele fora, arranque-o. E é nesse sentido que Jesus está querendo dizer, não de arrancar seu olho fora, não de cortar sua perna fora, mas de retirar da tua vida o pecado, de retirar da tua vida a sua má inclinação. E para nós cortarmos da nossa vida esse membro pecaminoso que é a nossa má inclinação, os nossos desejos carnais, nós precisamos pagar um preço. E esse preço se chama renúncia. E eu já ouvi muitas vezes, até mesmo sacerdotes, dizendo que Jesus não pede que ninguém renuncie nada, não. Eu não concordo com esse posicionamento, porque muitas vezes para nós sermos santos, nós precisamos sim renunciar a certas coisas, nós precisamos pagar o preço de cortar da nossa vida certos vínculos que nós temos com coisas e com pessoas que nos levam à perdição. Muitas vezes existem pessoas que estão nos levando à perdição, amizades que nos levam à perdição. Mas Jesus não andava no meio dos pecadores, mas Jesus ia lá nos pecadores, ele ia até os pecadores para tirar eles do pecado e não para compactuar com o pecado deles. Então, uma vez eu ouvi alguém dizer assim, eu achei muito sábio isso. Se eu fosse como Paulo, se eu fosse como Pedro, se eu fosse como Jesus, que fosse até os lugares e só a minha presença, somente a minha sombra curasse e libertasse as pessoas do pecado, eu iria a todos os lugares impuros do mundo só para poder salvar as pessoas. Mas como eu não sou Paulo, como eu não sou Pedro, como eu não sou Jesus, como sou eu, cheio de pecado, corrompido do pecado, então eu não vou a tais lugares, porque eu sei que se eu for até lá, não somente eu não vou conseguir resgatar os meus irmãos, mas ainda eu vou estar compactuando com eles, eu vou estar me contaminando com esse pecado e às vezes até arrastando outras pessoas até lá, outras pessoas que não estavam no pecado, eu vou estar arrastando essas pessoas para lá. Então, nesse sentido, que Jesus vem pedir para nós que nós cortemos um membro pecaminoso, a raiz de pecado que há em nós, e às vezes sim, nós vamos precisar pagar preços que aparentemente no momento pareçam altos para nós, mas que lá na frente a gente vai ver que nós não precisávamos de nada disso, estamos muito melhores sem tais coisas. Algo que eu acrescentei aqui na apostila e que eu não quero deixar passar aqui no vídeo é que Jesus diz lá no Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículo 62:
Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto ao reino de Deus. Então, o que Jesus quis dizer com isso? Não é possível você servir a Deus, não é possível você entrar para ser um servo na vinha do Senhor e continuar com os seus comportamentos antigos, olhando para trás. Então aqui está a prova de que Jesus, ele pede sim a renúncia na nossa vida, a renúncia de comportamentos ruins. Então muitos falam, mas Jesus era amigo de Maria Madalena, que era uma prostituta. Inclusive, aqui no Carnaval 2020 no Brasil, a escola de samba colocou lá a Maria Madalena desfilando, com essa mensagem de que Jesus, ele acolhia a todos, inclusive as prostitutas, e enfim. Só que ali, o retrato que a escola de samba passava é que ela continuava sendo a mesma prostituta. Só que não, Maria Madalena, ela mudou de vida. Ela se tornou santa. Então, Jesus, ele acolhe o pecador, mas ele não acolhe o pecado junto. Ele acolhe o pecador e nos pede, não peques mais, renuncie ao pecado e me siga. Então é isso que ele faz conosco, meus irmãos. Por isso que eu não concordo com certos posicionamentos de que nós não precisamos renunciar, porque nós precisamos renunciar sim. O fato de nós renunciarmos a algumas coisas está também diretamente relacionado ao amor pelo qual nós temos a Jesus Cristo. Porque se nós servimos a Jesus, se nós amamos a Jesus, nós não podemos servir e amar a dois senhores. Nós não podemos amar a Jesus Cristo e continuar compactuando com obras das trevas, frequentando lugares de pecado. E eu coloquei aqui na apostila e também vou ler aqui para vocês algo que São João Maria Vianney escreve para nós. O demônio rodeia um baile como um muro cerca um jardim. As pessoas que entram no salão de baile deixam na porta seu anjo da guarda e o demônio o substitui. Gente, São Luís Maria Vianney escreveu isso lá no ano 1800 e alguma coisa. Século XIX, e ele já escreveu isso aqui. O que São João Maria Vianney não diria dos tempos que nós estamos vivendo agora? Com os tipos de bailes, tipos de festa que nós estamos encontrando aí hoje em dia, com todo tipo de orgia, droga, bebedeira, enfim, tudo que nós encontramos aí nessas festas que os jovens frequentam. E São João Maria Vianney vai dizer que nesses lugares o anjo da guarda não entra, porque esse lugar pertence ao demônio. Então, quando você entra num lugar onde o demônio está presente, a luz de Deus, os seres celestes, incluindo os anjos, Nossa Senhora, não podem entrar lá, porque lá é um lugar de perdição, lá é um lugar cercado de trevas. Então, às vezes é equivocado, meus irmãos, nós pensarmos que nós vamos a um lugar, mas eu sou luz, eu sou de Deus, eu não vou me contaminar com isso. Vai se contaminar sim, porque quando você pensa, eu resisto, eu não vou me contaminar, você está pensando em você mesmo. Você está pensando e confiando na sua própria capacidade e na sua própria força. E o que São Luís de Montfort disse lá atrás? Que nós não somos nada e que o nosso nada só merece o inferno de tão nada que nós somos, porque tudo que há de bom em nós, todos os nossos comportamentos bons vêm do Senhor. E o que acontece conosco se nós entrarmos num lugar onde nós deixaremos na porta tudo que há de bom, o nosso anjo da guarda, Nossa Senhora vai ficar para fora? E o que acontece com nós quando nós entramos lá sozinhos num lugar cercado de demônio? O que vai acontecer conosco, gente? A gente vai cometer pecado, a gente vai errar, porque a nossa natureza humana existe em nós. Nós somos humanos, a nossa carne é corrompida, é enferrujada de pecado. Então isso está em nós, inevitavelmente. Você pode ser a pessoa de maior oração do mundo, e se você frequentar um lugar de contaminação, um lugar de pecado, você vai se contaminar, você vai entrar na onda, porque é
a nossa natureza humana. É o instinto e o pecado da carne que habita em nós, que está em nós. Então, é errado nós pensarmos dessa forma. Mas eu vou, conseguir me controlar. Mas eu não vou fazer nada errado. Eu só vou lá para curtir, mas não vou fazer nada errado. No fundo, você sabe o que você vai fazer. E você tá indo justamente porque você sabe o que você vai fazer. E aí, no fim das contas, você vai falar, perdão, Senhor, eu errei, né? Confiando na misericórdia de Deus, abusando, na verdade, da misericórdia de Deus. E isso também é pecado, porque quem realmente é fiel ao Senhor não coloca sua alma em risco. E a gente vai ver isso aqui lá na frente, tá? Mas, pessoal, fiquem atentos a isso aí, esse pensamento, eu consigo, eu posso, eu sou forte. Isso é um pensamento orgulhoso, um pensamento muito ruim, tentação do demônio, que a gente pensa, né? A gente pensa que a gente vai conseguir, mas a gente por nós mesmos a gente não consegue nada. Então, é melhor que nós permaneçamos com Jesus, permaneçamos com Maria para evitarmos a tentação. E aí muita gente já vai começar a chorar e reclamar e falar assim, mas então agora eu vou ter que viver que nem um morto, não vou poder fazer mais nada da minha vida, não vou poder curtir, não vou poder ir numa festa, não vou poder dançar, enfim. O que Jesus diz lá em João capítulo 12, versículo 24? Na verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. É preciso morrer mesmo. É preciso morrer para si mesmo. É preciso morrer para o mundo. Se a gente quer seguir Jesus Cristo, se a gente quer a santidade, é preciso morrer sim para certas coisas. É preciso nós morrermos para aquilo que o mundo está ditando hoje como regra, de que é a regra da felicidade, a felicidade acima de tudo, a felicidade acima dos ensinamentos de Deus. É preciso morrer para essas ideias e abrir a sua alma e o seu coração para os ensinamentos de Jesus. Às vezes a gente pensa que isso é essencial na nossa vida, que a gente não vai conseguir viver sem ir nas festas, a gente não vai conseguir viver sem a nossa cervejinha. Mas muito pelo contrário, meus irmãos, depois que a gente acaba se desapegando disso e renunciando a isso por Cristo, Jesus ele vem e nos preenche com uma alegria tão grande, ele nos preenche de coisas tão grandiosas que nenhuma festa, que nenhuma droga, que nenhuma bebida jamais poderá te dar essa sensação de ser cheio do Espírito Santo. Nada que o mundo possa oferecer pode ser maior do que a alegria de pertencer a Cristo. Então é uma alegria tão grande, meus irmãos, que nada disso mais fará sentido. Mas nós precisamos fazer este voto de confiança. Nós acreditemos que Jesus ele vai preencher todas essas lacunas deixadas, né, por essas renúncias que nós fazemos, por escolhermos por Cristo, pelas lacunas deixadas das amizades que nós renunciamos, dos lugares que nós deixamos de frequentar, das coisas que nós deixamos de fazer por Jesus. E Ele vai preencher de tal forma que vai ainda transbordar muito além do que aquilo que nós pensávamos que nós tínhamos. Então é preciso que nós morramos para o mundo. Então às vezes as pessoas chegam reclamando, e não é errado falar, a gente vai precisar sim se desapegar, às vezes a gente vai doer, vai ser difícil, mas vai valer a pena. Lá no parágrafo 79, São Luís de Montfort vai nos dizer que para nos despojarmos de nós mesmos, é em primeiro lugar preciso nós nos conhecermos bem, pela luz do Espírito Santo, o nosso fundo mal, e a nossa incapacidade para qualquer bem útil à salvação, a nossa fraqueza em todas as coisas e a nossa permanente inconstância, a nossa indignidade de toda a graça, a nossa iniquidade em toda parte. É aquilo que eu já falei anteriormente para vocês. Conhecer a si mesmo, conhecer os seus limites, até onde eu posso ir. O
Que lugares que eu posso frequentar sem pecar? Às vezes você pensa, mas eu não estou pecando porque não estou agindo, não estou fazendo aquilo que os outros estão fazendo. Mas e o seu olhar, como está? Você está olhando toda aquela movimentação da festa, o que passa pela sua mente naquele momento? São coisas puras? São coisas de Deus? Ou são pensamentos impuros? Se são pensamentos impuros, então já entra lá naquele evangelho que Jesus diz que quando você olha uma mulher com o desejo de possuí-la, mesmo não agindo, mesmo não tendo cometido adultério, mas com o olhar, com o pensamento, você já cometeu adultério com ela e esse pecado já entrou no seu coração. Essa foi a queda do rei Davi. Ele olhou para a mulher de Urias e aquele olhar impuro que ele dirigiu àquela mulher entrou tão profundamente no seu coração que lá na frente ele foi cometer o pecado do adultério com ela. Então, meus irmãos, aquilo que entra pelo nosso olho também interfere muito. Às vezes a gente pensa que o fato de nós não fazermos, de nós não executarmos tal ação pecaminosa, já nos livrou, nós resistimos à tentação. Mas como que ficou o seu pensamento, como que ficou o seu coração? Isso inclui tudo que nós vemos, músicas que nós ouvimos, filmes que nós assistimos, tudo aquilo que é impuro e entra no nosso coração também é pecado. Então nós temos também que ter este cuidado, nos reconhecermos como criaturas fracas, como criaturas suscetíveis, constantemente a pecar. É um ato de humildade. A pessoa que se reconhece assim, que sabe da sua fraqueza, ela é muito mais difícil para o inimigo conseguir tentá-la. É muito mais difícil a pessoa pecar porque ela reconhece tanto a fraqueza dela que ela não vai nem sequer provocar, abrir uma brecha para esse pecado. Ela não vai colocar a sua alma em risco. E eu gosto muito de lembrar da oração de São Padre Pio, que ele diz: fica, Senhor, comigo, porque eu sou fraco e te abandono constantemente e eu preciso de ti para não cair. E aí eu fico pensando, minha gente do céu. Para quem conhece a história de São Padre Pio, como que um homem desse fala pra gente que ele é fraco? Como que ele fala para Deus que ele é fraco, que ele é fraco e abandona Deus? Meu Deus do céu! Se Padre Pio se reconhecia como fraco, quem somos nós para não reconhecermos como fracos? Creio que dificilmente houve um santo parecido com Padre Pio em matéria de nível de santidade, de mística, de profecia, de tudo que acontecia com aquele santo. Ele foi um santo poderosíssimo. Inclusive hoje, nos rituais de exorcismo, o demônio chega a citá-lo de tanto ódio que ele tem de São Padre Pio. Ele chama São Padre Pio de aquele velho, porque ele lutava com Padre Pio, e batia em Padre Pio. Mas mesmo assim o Padre Pio nunca desistiu de Deus, ele permaneceu com Deus o tempo todo, Então é um dos maiores santos da nossa atualidade e ele se colocava como fraco. E aí eu fico pensando, meus irmãos, se Padre Pio é fraco, eu sou o quê, Então vamos pensar dessa forma, de agora em diante. Não ficamos nos colocando, mas eu não vou cometer tal pecado, porque mesmo que nós estejamos ali vigilantes, ainda assim nós podemos ser tentados. Então nós precisamos tomar muito cuidado, sim, com aquilo que nós deixamos entrar através dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, para que isso não penetre no nosso coração e que a gente não acabe não cometendo coisas piores depois. Nós precisamos ser fiéis nas mínimas coisas para também sermos fiéis nas grandes. Pessoal, como nos nossos encontros eu sempre estou apresentando livros aqui para vocês, eu vou apresentar um livro aqui. O nome do livro é A Imitação de Maria. Este livro é tipo, para quem conhece o Diário de Santa Faustina, que são os diálogos de Nosso Senhor Jesus Cristo
com Santa Faustina. Esse livro é um diálogo de Nossa Senhora com um religioso anônimo, tá? Então não tem o nome do religioso que conversava com Nossa Senhora, mas ela lhe transmitia diversas mensagens e é muito bom esse livro. Quem puder adquirir, eu não sei se encontra mais, tá? Mas às vezes você pode encontrar ele usado aí no Mercado Livre, se você tiver interesse de adquirir. Na página 39 desse livro, Nossa Senhora vai dizer assim: o vício da impureza afasta o Espírito de Deus, o qual não habita no homem que é carnal. Esse vício faz o homem cair numa espécie de cegueira. Esse vício petrifica. Salomão, que foi prodígio de sabedoria durante anos, tornou-se idólatra nos seus últimos dias porque tornara-se obsceno. Para quem não conhece a história do rei Salomão, ele é filho do rei Davi, e quando ele foi assumir o trono, Deus lhe ofereceu uma graça, algo que ele quisesse, e ele, ao invés de pedir riquezas, posses, ele pediu sabedoria, e Deus lhe deu então muita sabedoria, de forma que ele fosse o homem mais sábio que já existiu. E de fato, pessoal, o livro de Sabedoria, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos foi escrito pelo rei Salomão. Mas o que aconteceu então com o rei Salomão? Ele começou a acumular, muitas riquezas, posses, cavalos e mulheres. E essas mulheres, que Salomão tinha, que eram várias no harém, muitas delas eram de outros povos, inclusive idólatras, e ele então abriu espaço para a idolatria entrar na casa dele. E ele começou então a praticar aqueles rituais de idolatria que as suas mulheres praticavam. E, enfim, ele começou a beber, a fazer orgias e todas as outras coisas que vocês já podem imaginar. Consequência disso é que Salomão então ele se afastou da graça de Deus, ele acabou perdendo muito com isso. E toda a sabedoria então que ele adquiriu de Deus na sua juventude, ele se perdeu no meio do caminho e passou o fim da sua vida um pouco afastado da graça de Deus. Tá? Então essa é a história do rei Salomão, e Nossa Senhora diz que todas as vezes que nós compactuamos com a impureza, é isso que acontece conosco. Esse vício, ele petrifica a nossa alma, esse vício, ele nos afasta da graça de Deus. E não é aquilo que nós estamos buscando, não é aquilo que nós queremos, pessoal? Inclusive, no fim da vida, Salomão acaba admitindo que ele acumulou todas essas coisas, mas que nada disso preencheu, e que no fim ele percebeu que tudo isso era fugaz, tudo isso era vaidade, e nada disso era realmente útil e necessário para a alma, nada disso preenchia. E para nós encerrarmos essa parte das precauções contra a impureza, eu vou ler para vocês mais uma mensagem de Nossa Senhora àquele religioso anônimo no livro Imitação de Maria, página 41, em que ela diz assim: ainda que conte com o socorro da graça, ninguém tem o direito de se expor ao perigo. Quando, após anos a fio, puder desempilhar vitórias alcançadas contra o demônio e a impureza, não te julgues ainda assim invencível. Continua a desconfiar dos inimigos e de ti próprio. Evita as ocasiões diárias que de toda parte te apresentam e que se encarrega o demônio de multiplicar. Então de Deus virá sobre ti a fortaleza para triunfares nessas ocasiões imprevistas, as quais da sua parte requerem grande virtude. Então, é aquilo que eu já falei anteriormente para vocês, que Nossa Senhora confirma aqui nessa mensagem. Por mais forte que nós pareçamos ser, por mais tempo de caminhada que nós tenhamos, por mais fidelidade nas nossas orações que nós tenhamos, ainda assim, nós não temos o direito de colocarmos a nossa alma em risco. Ainda assim, nós não temos o direito de favorecer ocasiões de pecado na nossa vida, de abrir brechas para o inimigo, porque com certeza a gente vai cair de cara no chão. E
quando uma pessoa que está na caminhada tropeça e cai, o tombo é grande. Quanto mais elevado você está no seu ego, no seu orgulho, pensando ser fortão, maior vai ser o tombo que você vai levar para você aprender. E aqui eu falo por experiência própria, tá, pessoal? Para você aprender que no fundo você não é nada e que sem o auxílio de Deus você não é nada. Então, às vezes a gente está pensando que por já estar na caminhada, por já ser um pregador, por ser um missionário, a gente não vai cair, a gente não vai errar, porque a gente já sabe o que é certo e o que é errado. E com isso, né, com base nisso, você não vai mais cometer erros. Muito pelo contrário. Quando você cometer erros, vai ser pior ainda, porque você vai saber que você está errando. Então, o tombo é muito doído mesmo. E para voltar e passar óleo de peroba na cara e pedir perdão para Jesus e Maria é muito mais difícil. Então, é melhor evitar isso do que passar vergonha e às vezes ter que ir lá no seu pároco, né? Você que já está lá na frente, pregando, cantando, lendo leitura, ministro da Eucaristia, sei lá qual que é o seu ministério, o que você faz na igreja, é muito triste, né? Aquele padre que te conhece lá, o seu diretor espiritual, o seu confessor que vê você fazendo de tudo lá dentro da igreja, é muito triste você ter que ir lá no padre e contar os seus podres, né? Então é muito melhor evitar isso do que passar esse carão. Não que eu tô falando que a confissão seja ruim, mas nesse ponto, né, convenhamos, né, não vamos nos enganar a nós mesmos, que dá sim bastante vergonha de ir lá falar, às vezes contar os nossos pecados pro padre, nos arrependermos, é realmente um ato de humilhação, mas é preciso para que nós possamos nos reconciliar com Deus. Pessoal, para quem está com a apostila, pula lá para a página 108. A gente vai falar agora sobre o que o Catecismo da Igreja Católica ensina para nós sobre a virtude da pureza. Como eu expliquei para vocês no início, a parte do uso do véu e da modéstia eu vou deixar para o final do vídeo, para que a gente possa adentrar mais nessa questão da castidade primeiro, tá bom? Então, o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2519, vai nos dizer que a pureza de coração é condição prévia para nós sermos puros também no nosso modo de olhar. Por quê, pessoal? Porque o coração puro reconhece em si próprio e no irmão aquilo que Paulo disse lá na primeira carta aos Coríntios, que nós todos somos templo do Espírito Santo. Então, quando nós passamos a olhar a nós próprios e ao irmão como templo do Espírito Santo, nós conseguimos ser puros. E somente é possível ter essa visão aquele que acolhe essa palavra no coração, ou seja, que tenha um coração puro. No parágrafo 2520, o Catecismo vai dizer que nós conseguimos alcançar a pureza de coração pela virtude da castidade, em primeiro lugar, que nos possibilita ter um coração indiviso, ou seja, um coração inteiramente entregue a Deus. Então, a pessoa que ama a Deus, que tem o seu coração todo pertencente a Deus, ele não vai trair o seu marido, a sua esposa, porque ele ama a Deus e ele jamais poderia ofender a Deus com este pecado. A pessoa que tem um coração indiviso, uma pessoa que é casta, ela não vai pecar contra o seu próprio corpo, porque ela reconhece no seu corpo o templo do Espírito Santo e ela jamais vai ofender a Deus com este pecado. E também é possível conseguir a pureza de coração através da pureza de intenção, os nossos pensamentos que concentram tudo na vontade de Deus, que busca sempre realizar primeiro a vontade de Deus, porque é uma alma que confia que Deus sempre sabe o que é melhor para nós. Pureza de intenção, sempre está colocando a vontade do Senhor na frente. Outra forma de conseguir alcançar a pureza de coração é tendo a pureza no olhar interior e exterior, tá?
olhar interior para dentro de si, os seus pensamentos. Qual que tem sido o conteúdo que passa dentro da sua cabeça, né? Então, pureza de pensamento e pureza também no olhar exterior, o que você tem visto, né? Então, inclui aí filmes, lugares que você frequenta, livros que você lê, enfim, tudo que você pode ver com os seus olhos. E aqui também, pessoal, eu gosto de acrescentar que a pureza no olhar do irmão também é responsabilidade nossa. Então, como nós temos reagido, como nós temos nos comportado, também influencia no olhar do irmão. Quais que tem sido o conteúdo, os conteúdos que você tem postado nas suas redes sociais, o conteúdo das suas mensagens, e colocando algo além aqui também, os ouvidos. Que tipo de músicas que você tem ouvido, ou que tipo de palavras que você tem dito, quais que são os conteúdos das suas conversas. Isso edifica o irmão, isso te edifica, ou isso leva o irmão à perdição e leva a ti próprio à perdição. Então todas essas coisas, pureza no olhar, engloba também a audição, no que você ouve, e a sua fala, o que sai de você interiormente e exteriormente. Temos também que analisar essa questão do que existe em nós, e muito do que existe em nós acaba saindo também para fora, tá, pessoal? Então, às vezes, se o conteúdo das suas conversas, das suas postagens, daquilo que você ouve, daquilo que você vê, não for puro, provavelmente dentro de você também não está puro e você precisa melhorar essa parte. E a quarta forma de alcançar a pureza de coração, segundo o Catecismo da Igreja Católica, é através da oração, que é o nosso momento de diálogo com o Senhor. É indispensável a oração para alcançar essa pureza de coração, porque é Deus que nos dá este dom. E se nós não conversarmos com Ele, se nós não procurarmos, se nós não buscarmos isso nele, então dificilmente nós vamos conseguir ser firmes nessa caminhada. Então é impossível conseguir sem a oração. Parágrafo 2521 do Catecismo da Igreja Católica vai nos dizer que a pureza exige pudor. O pudor, ele preserva a intimidade da pessoa, aquilo que não pode ser mostrado, tá, pessoal? Então, aquilo que precisa ficar escondido, tem que ficar escondido por você e para edificar também os outros, tá? Preocupando-se com os outros. Então, a gente vai ver bastante essa questão na hora que a gente for falar da modéstia. Parágrafo 2525 vai dizer que a pureza cristã requer uma purificação do clima social que você convive. Então, a modéstia, a pureza nos liberta de todo o erotismo que existe no mundo, que agora o mundo está sendo bombardeado, nós estamos sendo bombardeados com sensualidade e erotismo o tempo todo nas mídias sociais, nos relacionamentos, nos outdoors, nas músicas, nos filmes, nos programas de televisão. Em todo lugar que a gente vai, constantemente estamos sendo bombardeados por conteúdos eróticos e sensuais que nos levam a pecar. Mas quem vive o pudor, vive a modéstia, vive a pureza, é liberto dessa parte, desse erotismo difundido pelo mundo. Então essa pessoa ela consegue viver aqui neste mundo de forma pura, de forma casta, renunciando a todo esse conteúdo que o maligno tem implantado, entrando aí aquela parte que eu já comentei, das suas redes sociais, do conteúdo das suas conversas, das suas mensagens no WhatsApp, enfim, tudo isso também integra a parte da pureza e da castidade. Então, para vocês verem que a questão da castidade vai muito além da parte sexual, da sua sexualidade, vai muito além, ela engloba toda uma parte da tua vida. E essa virtude da castidade ela é de extrema importância para conquistar a santidade, indispensável.
nós precisamos conservar sempre o nosso coração puro, porque o próprio Senhor Jesus Cristo diz na palavra que é do nosso coração que saem toda a impureza, as más intenções. Então nós temos que tomar cuidado. Não é aquilo que entra pela boca do homem que deixa o homem impuro, mas aquilo que está no coração do homem que sai da boca dele, que nos deixa impuros, tá, pessoal? Então nós temos que ter a vigilância sobre o nosso coração. E não adianta às vezes a gente passar uma falsa imagem, ser um devoto exterior, né? Como falado lá no último encontro, passando uma falsa imagem para que as pessoas acreditem que a gente é bom, porque o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe o que existe dentro do nosso coração, como diz lá no Salmo 138, vós sabes, né, quando eu me sento e quando me levanto, vós conheces o meu coração, os meus pensamentos e as minhas intenções. Então acompanhem lá, leiam o Salmo 138 depois, meditem esse Salmo e vocês vão ver também o quanto que o Senhor nos conhece, que ao Senhor ninguém engana. Da conservação da pureza do nosso coração depende a vida da nossa alma, a santidade da nossa alma. Então, quando nós não conseguimos ser fiéis às pequenas coisas, dificilmente nós também vamos conseguir ser fiéis às grandes coisas. O nosso Senhor Jesus Cristo deu-se a nós por inteiro, então é justo que nós também nos demos a Ele por inteiro. E quando nós fazemos restrições a Ele, quando nós recusamos às vezes de renunciar a algumas coisas que não agradam a Ele e escolhemos outros caminhos para a nossa vida, colocamos outras coisas no lugar de Jesus, isso causa que nele uma espécie de ciúme. E a própria palavra de Deus, lá em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 24, vai dizer que o nosso Deus é um Deus ciumento, porque Ele nos criou para o amor, Ele nos criou para o céu, Ele nos criou para sermos dele e não para estarmos nas garras de Satanás, mergulhados nas trevas. Então o nosso Deus, Ele tem ciúme de nós, Ele quer nos ver mergulhados no fogo do seu amor, Ele quer nos ver na santidade. E agora, meus irmãos, aproveitando que estamos falando dessa santidade, nós vamos falar agora sobre modéstia e o piedoso uso do véu. Então, antes de mais nada, é preciso nós entendermos que modéstia, a definição da palavra modéstia, é a ausência de vaidade, desapego de si mesmo, pudor, decência, e a modéstia também é um dos 12 frutos do Divino Espírito Santo na nossa alma. A modéstia, ela está no nosso comportamento, no nosso olhar, no nosso ouvir, no nosso vestir. Ela engloba várias áreas da nossa vida. Então, por englobar várias áreas da nossa vida, geralmente a modéstia, ela brota do nosso interior. Ela brota de uma experiência que nós temos com Deus e ela vem de uma vontade de externalizar a nossa devoção para com o Senhor. É aquilo que nós estávamos falando no último encontro. A vontade de externalizar aquilo que nós temos dentro, a nossa devoção interior. E quando nós colocamos para fora a nossa devoção interior, nós também estamos dando testemunho daquilo que nós somos, ou melhor, daquilo que nós queremos ser. Porque é difícil nós começarmos a usar a modéstia somente depois de nós estarmos já totalmente preparados com o nosso coração puro como o coração de Jesus. Muitas vezes nós vamos começar a usar a modéstia, mas não vamos estar tão puros como gostaríamos de estar. Mas isso não é uma falsidade, isso não é pecado, é um modo de demonstrar aonde nós queremos chegar. E quando nós usamos a modéstia, nós já estamos ajudando o nosso próprio consciente, o nosso próprio corpo a nos acostumarmos com a santidade, e já estamos dando testemunho também para os nossos irmãos, para aqueles que estão à nossa volta, a quem nós pertencemos e aonde nós queremos chegar. Estamos também ajudando os nossos irmãos a não pecar, a evitar o pecado. Então, por exemplo, falando para vocês sobre a modéstia no modo de vestir. As meninas, principalmente,
devem usar roupas comportadas, nada degotado, blusa não degotada, nada cavado, nada muito justo que mostre as formas do corpo. Também é caracterizado o uso da modéstia pelo uso da saia, só que essa saia ela tem que sempre ser da altura do joelho para baixo. Então, por exemplo, São Padre Pio só atendia a confissão de mulheres que estivessem usando saias pelo menos 20 centímetros abaixo do joelho, isso lá no tempo do Padre Pio. Hoje já é aceitável você usar uma saia do joelho para baixo, mas nunca mostrando o joelho ou do joelho para cima, tá? Porque daí nesse caso já não entra nos parâmetros, nas regras da modéstia feminina, tá bom? E essa saia nunca pode ser justa, tá? Ela tem que ser uma saia um pouco mais soltinha, que não defina, que não mostre muito as curvas do seu corpo, porque a intenção aqui não é mostrar o seu corpo, mas vestir-se com ausência de vaidade para também ajudar no seu processo de santidade, no processo de santidade do irmão. É também importante que você não use roupas muito caras, muito luxuosas, porque também vai estar perdendo o sentido da modéstia, que é a simplicidade e a humildade. Mas nem por isso você também precisa usar roupas feias. É possível que você use roupas bonitas, que não sejam roupas tão caras e roupas modestas, tá? É possível, perfeitamente possível. Inclusive eu utilizo a modéstia sempre que eu vou à igreja, sempre que eu vou à missa, eu me visto com modéstia e nem por isso eu precisei gastar uma fortuna, e acredito também que eu não me vista de forma assim feia, tá? Inclusive, quando você se veste com modéstia, mas você não se veste muito bem, você vai estar desanimando outras pessoas a usarem a modéstia. A pessoa não vai querer ser modesta. Agora, se ela vê uma pessoa usando a modéstia e essa pessoa estiver bonita usando a modéstia, ela já vai se interessar e já vai querer se espelhar para também usar a modéstia, tá? Mas nada que seja muito caro. E a modéstia também entra na parte dos acessórios que você usa, relógios, óculos, brinco, enfim, sapatos, tudo isso entra também na parte da modéstia. Não pode ser nada muito chamativo, muito caro, que vai escandalizar as pessoas. Existe também, pessoal, modéstia masculina, viu? Porque hoje em dia as roupas masculinas estão vindo com cortes femininos, justamente por conta da ideologia de gênero que o mundo está pregando por aí. Então, os rapazes também não podem usar roupas muito coladas, calça colada, blusa colada, para mostrar as formas do corpo, tá? Porque isso também vai estar aí ferindo a sua santidade, ferindo a sua modéstia e também a modéstia das irmãs, né? Que vão estar te olhando, a pureza das irmãs. A gente inclusive já vai falar sobre isso. Inclusive aí vemos, né, alguns padres por aí, pessoas, missionários que usam essas roupinhas um pouco mais chamativas assim. Eu não concordo, tá? Porque isso acaba levando outras pessoas a pecar. Aí você vai colocar toda a culpa naquele que está olhando com má intenção. Roupa não define caráter. Agora quem vê, né, no caso quem olha, então que está sendo o errado e não quem está vestindo determinada roupa. Gente, isso é muito difícil, porque desde a queda de Adão, desde lá do Éden, o ser humano ele foi ferido nessa questão do olhar. Então, inclusive, diz que quando Adão e Eva comeram o fruto da árvore proibida, os olhos deles se abriram e eles perceberam que estavam nus. Então, isso é uma concupiscência que vem desde o Éden. É natural do ser humano ser visual, porque o ser humano ele não olha, né, o interior do outro, ele não consegue ver o interior do outro. Somente depois de muito tempo que se conhece alguém que você consegue entender o interior do outro, e ainda muitas vezes dificilmente você vai conhecer o interior do outro, mesmo que seja da sua família, que você conviva há vários anos com essa pessoa, tá? Então, o ser humano ele olha o
o exterior, ele olha por fora mesmo, é muito visual. Então a forma como você se veste influencia diretamente no outro também. Então se vestir com modéstia também é uma forma de caridade, você está ajudando o irmão a não pecar. Inclusive eu vou estar colocando aí na tela para vocês uma imagem que eu coloquei também na apostila, sobre uma pessoa usando uma roupinha, né, muito inapropriada na Santa Missa, e a pessoa que estava atrás, né, tendo que observar a cena. Então isso acontece todos os dias nas igrejas, tá? Então isso é muito ruim, né, porque você está se prejudicando e também está prejudicando o irmão. Então a modéstia no olhar, no nosso olhar, nós precisamos controlar sim os nossos impulsos, naquilo que nós olhamos, mas nós precisamos também pensar no outro, no que o outro vai ver. Então por isso que nós precisamos cuidar de nós, precisamos cuidar da nossa aparência também para ajudar o irmão. E a questão do olhar também entra na parte de não julgar o outro. Às vezes você vai ver lá na igreja pessoas que não estão vestidas adequadamente, mas não cabe a você julgar, porque a pessoa que tem um coração puro, ela vai olhar e ela vai reconhecer naquela pessoa o templo do Espírito Santo, e ela não vai julgar aquela pessoa por ela estar se vestindo mal. No mínimo ela pode se entristecer com aquilo, e muito menos ela pode se sentir atraída por aquela pessoa. E por fim, pessoal, agora nós vamos falar sobre o piedoso uso do véu, que o nome já diz, é um ato de piedade, um ato de devoção. Primeiramente, para você usar o véu, você não pode nunca usá-lo como forma para se aparecer, para se envaidecer ou para se achar melhor do que as outras irmãs que não usam o véu, tá, pessoal? Mas primeiramente, o uso do véu ele tem que ser um ato de piedade, de devoção e de amor para com nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o objetivo do uso do véu. O uso do véu sempre foi praticado na Igreja Católica Apostólica Romana, pelo menos até a década de 50. Após essa época, o uso do véu acabou sendo descontinuado aos poucos por algumas reformas na igreja, no rito litúrgico e também algumas mudanças no vestuário feminino. Porque para você usar o véu, você tem que se vestir com modéstia. Como as mulheres começaram a usar calças, outros tipos de roupas, né? Então, não é apropriado que você use o véu com essas roupas. O correto é o uso da modéstia, roupas comportadas, saia na altura do joelho para baixo, sem ser justa, né? Sem uso de roupas justas. Então, esse é o modo como a mulher que usa o véu deve se vestir, inteiramente com modéstia. Eu já vi gente usando o véu com legging, gente usando o véu com calça, e está errado, tá, pessoal? O uso do véu tem que ser com roupas modestas, como as nossas avós usavam. Então, se você tiver uma avó aí, você pergunta para ela, que ela vai te contar que ela usava, sim, o véu na igreja e como que era o vestuário das mulheres na época. Primeiramente, pessoal, o uso do véu ele tem fundamento bíblico, tá? Está lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos do 5 ao 10, onde Paulo diz assim: toda mulher que ora ou profetiza, não tendo coberto a cabeça, falta ao respeito ao seu Senhor, porque como tivesse rapada. Uma mulher na época que usava o cabelo curto ou raspado era sinal de desprezo, tá? Se uma mulher não se cobre com um véu, então que corte o cabelo. Ora, se é vergonhoso para a mulher ter os cabelos cortados ou a cabeça rapada, então que se cubra com um véu. Quanto ao homem, não se deve cobrir sua cabeça, porque é imagem e esplendor de Deus. A mulher é o reflexo do homem, ou seja, a mulher foi tirada do homem. Com efeito, o homem não foi tirado da mulher, mas a mulher do homem. Nem foi o homem criado para a mulher, mas sim a mulher para o homem. Por isso, a mulher deve trazer o sinal da sua submissão sobre sua cabeça, e também por causa dos anjos.
Então, pessoal, o primeiro fundamento para o uso do véu é devido ao respeito que nós temos que ter para com o Senhor que está presente na Santa Missa. Lá em João capítulo 3, versículo 30 diz: para que ele cresça e eu diminua. Então, a mulher, sendo respeitosa ao Senhor que está presente ali no altar, ela se cobre para que o Senhor apareça e nós diminuamos. Inclusive, eu coloquei aqui na apostila, vocês já se perguntaram por que Nossa Senhora sempre aparece usando um véu, sempre aparece cobrindo a sua cabeça? Porque ela sempre se coloca no lugar dela, de criatura inferior a Deus. Então, nós também, como mulheres que estamos querendo buscar nos assemelharmos a Nossa Senhora, também devemos imitá-la nesse aspecto, de nos diminuirmos na presença do Senhor e trazermos em nós este sinal de submissão, que é o segundo fundamento para o uso do véu. Por exemplo, aqui o apóstolo Paulo vai nos dizer que a mulher tem que trazer o sinal de submissão para com o homem. Então, o homem usa sua cabeça, não usa o véu na cabeça, já a mulher usa para simbolizar que ela é submissa ao homem, tá? Então, daí que vem o fundamento da noiva, quando ela, no ato do casamento, geralmente as noivas usam o véu, e muito pouco se sabe sobre a origem desse costume das noivas usarem o véu, e aí está o fundamento. A noiva usa o véu para demonstrar que ela é submissa ao seu noivo, ao qual ela está se casando. Então, naquele momento, ela se esconde para os outros homens. Estou agora me escondendo para os outros homens do mundo, pois eu pertenço a partir de hoje a este homem. Então, pessoal, como nós somos igreja, nós somos membros do corpo místico de Cristo. A igreja é a noiva e Jesus Cristo é o noivo, então nós também nos cobrimos com o véu para demonstrarmos a nossa submissão ao nosso noivo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. O terceiro fundamento, pessoal, é por causa dos anjos. Na cultura judaica, o cabelo da mulher era tido como a beleza da mulher, aquilo que diferencia a mulher do homem. E até hoje, isso é um pouco praticado, visto que os primeiros anjos rebeldes caíram por estarem atraídos pelas mulheres humanas. Então, em respeito aos anjos fiéis, aos anjos de Deus, que estão presentes no culto, estão presentes na Santa Missa para venerar a hóstia consagrada, que é o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, então também nós devemos cobrir a nossa cabeça em respeito aos anjos que estão ali presentes. E está lá em Gênesis capítulo 6, versículo 2, a passagem que relata a atração dos anjos rebeldes para com as mulheres humanas, para com as filhas dos homens, como assim é dito lá na palavra de Deus. Então, em respeito aos anjos, nós também devemos cobrir a nossa cabeça. Outra vantagem do uso do véu que eu tenho para apresentar para vocês, que eu encontrei, é também a questão da concentração. Então, ajuda também a manter a modéstia no olhar, porque você fica focado naquilo que está na sua frente. Dificilmente você vai se distrair com aquilo que está ao seu redor. Então, o uso do véu ele é muito favorável para a concentração também na Santa Missa. Mesmo sendo descontinuado o uso do véu, não é proibido. Então, consulte com o pároco aí da sua igreja se você pode usar o véu, se ele aprova o uso do véu. É muito importante você, primeiramente, ser obediente ao pároco da sua igreja que você frequenta, e se ele liberar para você usar o véu, então você comece essa prática se você sentir no seu coração, mas não é obrigatório, tá, pessoal, o uso do véu, tá? Se você sentir o desejo e Nossa Senhora lhe convida a voltar a essa prática, então use o véu. Mesmo você sendo criticado, muitas vezes você pode ser sim criticado, mas você está usando o véu com o objetivo de devoção a Jesus e não por vaidade própria. Então, se os outros julgarem, deixe os outros que comentem,
você está usando por uma prática devocional. E se você sente esse desejo no coração, eu aconselho sim que use. Quanto às cores do véu, as solteiras usam o véu branco, as casadas usam o véu preto ou azul marinho e as viúvas usam o véu cinza. Quanto ao véu das casadas, o tom de azul deve ser um azul bem escuro, azul marinho quase preto. Não pode ser um azul muito claro, para não ficar chamando muita atenção nem muito gritante. Então deve ser cores sempre discretas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do encontro de hoje. Hoje nós falamos sobre assuntos muito importantes para a nossa vivência, na nossa caminhada como consagrados à Virgem Maria. E não se esqueçam que o nosso Senhor é um fogo devorador. E assim como São Luís de Montfort nos diz lá no Tratado da Verdadeira Devoção, assim como a ferrugem desaparece no ardor do fogo, os nossos pecados também desaparecerão no fogo do amor de Deus. Então coloque todas as suas falhas, todas as suas más inclinações no Sagrado Coração de Jesus e no Imaculado Coração de Maria, para que essa chama de amor arda e queime em você todas as suas impurezas, para que você consiga alcançar a tão sonhada santidade. Eu agradeço a todos vocês que me acompanharam até aqui. Muito obrigada e salve Maria!